Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Mais um domingo, de bênção, de graça, deste quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para ministrar a lição de número 2, do dia 8 de outubro de 2023. O nosso tema hoje é missões transculturais. E nós vamos ver a sua origem na natureza de Deus. Tá? Então, amados, a lição é da nossa revista, tá? Aqui para você ver, CPAD, tá? E aqui está a lição de hoje, tá certo, meu querido? Então, nós vamos estar discorrendo ou estudando, tá? Esse tema, missões transculturais. Amém? Então, meu querido, quero pedir a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber notificações das nossas próximas publicações. E seja bem-vindo você que está na Rádio CBC Gospel, na CBC TV, acompanhando também a Escola Bíblica Dominical. Tá certo, meu amado? Então, a lição de hoje é a lição número 2, missões transculturais, tá? A sua origem na natureza de Deus. Queridos, o nosso texto áureo está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 4, que diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática, meu amado, é a seguinte: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Somos motivados pelo amor de Deus, não é? Por isso, amados, somos levados a fazer a obra de Deus. Amém? A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 a 3, e 17, versículos 1 a 8, que diz assim, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, versículos 1 a 8, diz assim: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma nação, de uma multidão de nações. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã,
em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Deus. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, te louvamos, meu Senhor, por esta bênção que é a Tua palavra. Peço agora, meu Deus, que o Senhor nos dê capacidade de discernir, meu Deus, a Tua palavra, de entender, meu Deus, o que o Senhor está falando conosco nesta manhã, nesta lição. E abençoa, Senhor, aqueles que acompanham a lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja, meu querido, o nome do Senhor nosso Deus. Olha, amados, nesta lição nós vamos estudar o desafio missionário de apresentarmos o Evangelho a outras culturas. Tá? Para isso, nós vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Então, amados, perceberemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã, ela está fundamentada na natureza amorosa do nosso Deus. O que motiva a um missionário ou uma missionária a atravessar culturas para apresentar o Evangelho de Cristo, amados, é o amor de Deus, por meio da entrega de seu único Filho, Jesus Cristo. Então, nós somos motivados por esse amor a atravessar outras culturas, a chegar em outras culturas e apresentar o Evangelho da salvação. A lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro é explicar a natureza missionária de Deus. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão que o Senhor nos entregou. Tá bom? Então, queridos, a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo, de uma civilização, para apresentar o amor de Deus. Então isso implica, queridos, em interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, nós veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dessa família, amados, alcançar todas as famílias da terra. Deus escolheu você para alcançar a sua família e que a sua família também alcance outras famílias da terra, não é verdade? Então esse processo, amados, se deu por Abraão, por sua família, a nação de Israel. A segunda pessoa, pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Tá? Então assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como também o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Cristãos são missionários por esta razão, pelo amor de Deus. Nossa lição está dividida em 3 partes, 3 tópicos, e o primeiro deles é a natureza missionária de Deus. Tá? Então, queridos, a natureza missionária de Deus, nós vemos no chamado de Abrão. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e também um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele nem sequer conhecia. Está lá em Hebreus 11:8, Então, junto com essa ordem, veio também uma promessa: em ti serão
benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Então, essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Queridos, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Tá? Então, assim, irmãos, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Queridos, a natureza missionária de Deus, nós vemos aqui também a missão como atividade de Deus no mundo. Olha, a missão é uma atividade de Deus no mundo. Para reconhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra que o Deus soberano e excelso, que se relaciona com o ser humano limitado, Deus tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcendia ao cumprimento geográfico, tá? Geográfico da promessa. Aqui fica muito claro a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus, amados, ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Tá? Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 5,19. Então, por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Ainda falando sobre a natureza missionária de Deus, nós vemos o nosso modelo missionário. Então, o modelo missionário básico de que nós dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente, amados, que os modelos de hoje e os do passado merecem a nossa atenção a fim de ampliarmos a nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, amados, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Amém, queridos? Então, Deus, ele é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Então veja só a visão missionária de Deus. Deus separa uma família para que através desta família seja alcançada todas as famílias da terra. Você já parou para pensar que Deus te escolheu, te elegeu para que você possa alcançar também toda a sua família? Olha, querido, é importante refletirmos sobre este assunto, tá certo? Então, queridos, segundo tópico é o amor de Deus, né? O princípio fundamental da história da redenção, tá? Então, o amor de Deus, amados, a Bíblia ela mostra que Deus é amor, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. No Antigo Testamento, nós vemos o amor, né? O amor de Deus no relacionamento com todos os homens. Também nós contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel.
tá? Então, amados, e em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de aliança em que sua misericórdia e a sua benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e também ampliado lá em João 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Altíssimo, amados, é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. Tá? E este, por sua vez, é a sua própria essência. Então, portanto, o amor, amados, é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, queridos, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, né? Com base no pagamento de um preço, tá? Por um redentor. Então, esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação, tá certo, amados? Então, nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus, Ele pagou o preço do nosso pecado e por isso hoje estamos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá certo, queridos? Então, olha, meu amado, é importante nós entendermos isto, tá certo? Então, o amor de Deus e a redenção no Antigo Testamento, tá? A redenção significa livrar, como nós dissemos, o escravo de sua escravidão, né? E para realmente redimir o escravo da escravidão é necessário que haja um pagamento, tá? E um preço estipulado, tá? Esse, amados, é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. Então, no Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Por exemplo, resgate para a libertação de um escravo. Você encontra isso lá em Levítico 25, 48 a 55. Recuperação de um campo. Levítico 25, 23 a 34. Resgate de um macho primogênito. Êxodo 13, 12 a 16. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Êxodo 21, 28 a 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Então, amados, além disso, né, a Bíblia mostra Deus agindo, né? E nós vemos Deus agindo aqui na questão de Jacó e o anjo, Deus declarando a intenção de livrar Israel da servidão do Egito e assim por diante. Então, queridos, a redenção no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina. Atividade esta realizada por meio do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala lá aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, e aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, e 4, versículo 5. Bem, nesse caso, a remissão do pecado, ou do pecador, né, é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus por Jesus Cristo, em sua morte lá na cruz do Calvário, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, lá em Hebreus 9, 25 a 28. No entanto, queridos, a experiência da redenção só estará completa, só estará consumada na segunda vinda de Jesus Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus.
Queridos, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. E por isso é o fundamento das missões transculturais. Amém? Terceiro ponto, fala sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Olha, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, lá em Gênesis 3, versículo 15, o dilúvio, Gênesis 6, 13, a eleição de um povo para abençoar todas as demais nações, após a Torre de Babel, em Gênesis 12, 3, nesse texto, amados, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Então, assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia para abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, diz ele aqui. E ele diz mais, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somos abençoados em Abraão. Olha, amados, um Deus missionário. A escolha de Israel e a missão de Israel. Por meio de Abraão e também a sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer, amados, um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Esse era o desejo do Deus Altíssimo, que Israel se distinguisse dos outros povos como a sua joia preciosa. Deus queria que a santidade de Israel, como um exemplo vivo do poder e também de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 8, foi invalidada pela apostasia, pela infidelidade das nações. Por isso, Israel foi levado para o exílio lá na Assíria, enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro em Babilônia. Queridos, visão bíblica do caráter transcultural da missão. A escolha da igreja. Você vê aqui a escolha de Israel e a sua missão. Você vê a escolha agora da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo, amados, é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja. Sim, a igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, amados, houve a escolha de Abraão, houve a escolha de Israel e agora a escolha da igreja. Meu querido, Israel falhou com Deus.
A igreja não pode falhar. A igreja precisa prevalecer. A palavra diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Então nós somos a igreja, nós somos escolhidos, nós somos a geração eleita, nós somos o povo escolhido para dar frutos. A igreja de Deus. Essa igreja, nós herdamos uma incumbência divina, sendo nós chamados a participar com Deus, que privilégio, com Deus na evangelização do mundo. Então, amados, nós somos o sal e somos a luz do mundo. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos que a nossa luz esteja brilhando e precisamos que o nosso sal continue tendo sabor de sal. Amém? Queridos, nós precisamos entender, tá, que a palavra de Deus tem nos orientado e tem nos mostrado que nós temos um chamado, que nós temos uma missão, que a igreja não pode calar, a igreja não pode falhar com o seu chamado. Precisamos avançar e precisamos fazer missões transculturais. Precisamos estar juntos com Deus na evangelização do mundo. Então, amados, nós vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, a partir de uma família, não é? Então, Deus planejou, a partir desta família, a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo, como o próprio Jesus falou lá em João 3, versículo 16. Então é esse amor que estimula a igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Deus conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens sejam salvos. E a igreja tem a sua participação importante nesse projeto de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus nos ordena: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Olha, espero que você tenha entendido a lição de hoje, que a palavra possa encontrar um lugarzinho aí no seu coração. Vejamos aqui na revisão dessa palavra de hoje, vamos revisar aqui um pouco, tá? Temos aqui 5 pontos que a gente vai destacar. O primeiro é o que o apóstolo Paulo escreve a respeito da bênção de Abraão. Olha, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Segundo a lição, por que Deus é o nosso maior modelo missionário? Tudo bem, né? Ele mesmo e não outro, amados, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. E o que significa redenção? Bem, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Bem, 4º ponto. Quando que a experiência de redenção do crente estará completa e consumada? Bom, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Jesus Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. E 5º, para quem Deus transferiu o ministério missionário? O ministério missionário foi entregue a Abraão, né? Foi entregue a Israel,
E Deus transferiu agora o ministério missionário para seus filhos. Tá? Então Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Quem são os filhos do Novo Testamento? Os filhos do Novo Testamento é a igreja, é você e eu. Somos nós. Nós somos os filhos do Novo Testamento. Amém, querido? Então, que nós possamos assumir o ministério que Jesus Cristo nos deu, de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Eu espero que esta lição possa nos despertar para ir cumprir as missões que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta lição abençoada, pedindo o Senhor perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos capacite para, meu Deus, levar o Evangelho, Senhor, a outras culturas. Pregar o Evangelho dentro da nossa casa, aos nossos vizinhos, à nossa parentela e até os confins da terra. Senhor, nos dá esta bênção em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, comente o que você sentiu ou achou da lição. Deixa aí o seu joinha. Também peço a você que se inscreva no nosso canal, que você nos ajude a divulgar, a crescer o canal, para que mais pessoas possam também desfrutar da bênção da lição. Tá certo, meu amado? Fica na paz de Cristo e que Ele te abençoe poderosamente. Amém? Deus te